Na noite de Natal, né? Dia 24. Eu lembrei, sabe de quem? Que era do Leme. Pois é, porque seria aniversário dele, né? E eu tive uns pensamentos curiosos a respeito dessa grande figura. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, cala a boca e me dá esse microfone é muito mais do que a autobiografia do Dee Snider, que você sabe foi vocalista do Twisted Sister. É um dos livros mais divertidos, raivosos, tristes e sinceramente ácidos que eu li até hoje. Ele não esconde nada. Ele é contado tudo ao mesmo tempo, com todas essas sensações, e tem histórias de fracassos, de vitórias, de bastidores de discos e shows, tudo, evidentemente, inclusive os projetos que ele fez. E a vida dele, cara, é um exemplo de como uma trajetória ela pode ser épica e desgraçada ao mesmo tempo. E você que acompanha aqui o meu canal, você sabe que você tem privilégios. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra desse livro sensacional, você vai ter o melhor desconto da internet. Eu garanto para você, tá ok? Não perca essa oportunidade, porque o livro é sensacional. Vamos em frente agora no nosso papo. Meu amigo e minha amiga, na noite de Natal, né, do dia 24 pro dia 25, eu tava aqui em casa e lembrei, cara, que seria aniversário do Leme. E eu fiquei pensando em como ele faz falta nos dias atuais. E eu vou explicar por quê, só que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas, você já sabe disso. E é curioso, sim, porque eu imagino o sofrimento dele nos dias que antecederam a morte do cara, que foi no dia 28 de dezembro. Olha que loucura, o cara fez aniversário no dia 24 e morreu no dia 28. Ele morreu em 2015. E eu imagino o sofrimento dele nos dias que antecederam a morte, sabendo da dependência financeira que ele, os seus amigos de banda e toda a sua equipe tinham em relação aos shows, né? A grana que era levantada pelos shows do Motorhead, que inclusive impedia que a banda ficasse muito tempo longe dos palcos, cara. E eles tiveram que fazer isso para que o Leme se recuperasse. Eu, particularmente, eu tenho que confessar que eu não fiquei surpreso quando surgiu a notícia de que ele estava muito doente, né? Eu não fiquei surpreso ao saber que, mesmo que ele vinha se portando de um modo muito estranho nos últimos shows que o Motorhead fez. Por eu ser muito amigo de um brasileiro que era o stage manager do Motorhead na época, que é o Rogério Souza, o Rogerinho, como a gente o chama, eu soube que ele estava muito mal, o Leme, né? Bem antes daquela apatia e aquela desorientação que ele mostrava nos palcos, né, se tornasse notoriamente visível aos olhos do público. E o Leme, ele vinha demonstrando um estado acelerado de deterioração física nos últimos meses de 2015, mesmo para um cara de 70 anos de idade.
Tanto que na época eu escrevi um texto lá no Yahoo em homenagem ao Leme, enquanto ele estava vivo, porque eu sabia que o fim dele estava muito próximo. E não dava para negar a realidade, né? Que o Leme não era o cara imortal que nós adoraríamos que ele fosse. Aliás, vamos combinar que sempre foi muito divertido pensar que o Leme, o Keith Richards, o Ozzy e o Iggy Pop seriam aqueles caras, os únicos a pisar nas baratas sobreviventes de uma hecatombe nuclear, né? Que mataria todos nós, menos aos 4. Só que hoje isso não é mais engraçado, porque nenhum deles é imortal. E um dia nós estaremos aqui lamentando a partida de cada um deles. Eu lembro que eu fiquei espantado em saber que todo esse processo que levou a essa deterioração física do Leme foi desencadeado, cara, por pela ingestão de uma determinada fruta vermelha que é muito parecida com a framboesa. E isso acabou causando uma grande intoxicação, vamos dizer assim, uma intoxicação alérgica, vamos dizer assim, que se agravou a ponto de afetar o coração dele. E ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca e evidentemente que os médicos disseram que ele ia ter que ter uma mudança radical nos hábitos dele, né? Nos hábitos etílicos, inclusive, né? Ele tinha que parar de beber, parar de cheirar e parar de fumar, né? De maneira radical. E o Leme até ameaçou fazer isso. Quer dizer, ele ameaçou deixar esses vícios de lado, né? Mas ele não resistiu, né? Então, assim, quem era muito próximo a ele, cara, dizia que ele tinha substituído o Jack Daniels com a Coca-Cola, que ele sempre tomava, e tomava diariamente, né? Ele tinha substituído por vodka com suco de laranja. E que, digamos assim, ele não parou totalmente com tudo o que ele devia. E foi por isso que ele acabou desidratado, acabou com distúrbios gástricos muito sérios, que inclusive levaram a uma internação aqui em São Paulo, quando aquele show que eles iam fazer do Monsters of Rock de 2015 foi cancelado. O Leme foi internado aqui em São Paulo. E muita gente próxima a ele também relatou que um dia depois do Natal de 2015, ele recebeu a notícia de que ele tinha um câncer muito agressivo, além de todos esses problemas. E eu tenho certeza absoluta que quando ele recebeu essa notícia, ele falou: quer saber de uma coisa? Que se dane. Eu agora chego, eu não vou mais aguentar toda essa merda, pra mim deu. E durante 3 dias, cara, eu tenho certeza que o Leme deu uma ordem ao corpo dele. Tipo, para de funcionar. E o Leme era um cara tão poderoso, bicho, que o próprio corpo dele não teve coragem de contrariá-lo. E aí ele morreu. E eu fiquei pensando, com muita racionalidade, que dá para entender o verdadeiro fascínio que a figura do Leme exerceu e ainda exerce em qualquer pessoa que ame o rock and roll, assim como as pessoas têm o devido respeito e paixão pelo Motorhead. E para muita gente, o Leme era uma espécie de divindade. No fundo,
é fácil e difícil e desconcertante ao mesmo tempo entender por que essa figura dele suscita tal reverência. E a gente também precisa deixar de lado todos os pudores politicamente corretos e encarar a verdade. No fundo, bem lá no fundo, todos nós queríamos ser o Leme. No fundo, cada um de nós busca o mesmo grau de respeito que a figura dele, as palavras dele causavam nas pessoas. No fundo, a gente quer causar a mesma sensação que ele propiciava quando ele entrava em qualquer ambiente, que era um silêncio ensurdecedor, né? No fundo, a gente quer envelhecer como um Leme, mas no sentido de ser dono do seu próprio nariz e sem a menor intenção de agradar a quem quer que seja. Talvez eu tenha aprendido um pouco com o Leme, ao ser o que eu sou, nesse sentido. E o Leme, bicho, com aquele inseparável chapéu preto, aquelas roupas sempre pretas e aquelas inacreditáveis botas brancas, cara. O Leme foi uma versão roqueira e real, né, daquele cowboy sem nome eternizado pelo Clint Eastwood no cinema. Pensa bem nisso. Para os adolescentes, cara, o Leme era um personagem de histórias em quadrinhos ou videogame, se você preferir, que tinha ganhado vida. E se o Motorhead existiu, foi porque o Leme comandou as coisas da mesma maneira que ele levou a vida dele, com integridade em relação a tudo aquilo que ele acreditava. Você quer uma prova de tudo isso que eu estou falando? Assista esse documentário aqui, ó. Leme. 49% motherfucker, 51% son of a bitch. Documentário espetacular, empolgante e muito triste ao mesmo tempo. E quem assistiu um show do Motorhead sabe que eram 90 minutos que transcorriam com uma rapidez supersônica. Aquela famosa saudação de abertura de cada uma das apresentações do Motorhead. O Leme chegava no microfone e falava: We are Motorhead and we play rock and roll. Isso já faz parte daquele museu de frases icônicas do rock and roll. E essa frase era recebida com o mesmo entusiasmo dedicado a qualquer um dos 928 clássicos do repertório da banda. E se você foi testemunha de um show do Motorhead que começava com uma dobradinha Iron Fist, Stay Clean, é inevitável que você vá sentir que você sinta mesmo uma certa vergonha alheia ao ver a palavra rock ser associada a uns grupelhos formados por gente sem talento e sem um pingo de carisma, sabe? Esses Greta Van Fleets da vida aí. E ao lado do Leme estiveram nos últimos anos o comedimento e a exuberância sônica do guitarrista Phil Campbell. E atrás dos dois, cara, aquela energia absurda e aparentemente inesgotável, vamos dizer assim,
do baterista Mikkey Dee. Assim como no passado estiveram genial, aquela formação em trio é a minha favorita. Estiveram com o Lemmy o Fast Eddie Clarke, guitarrista incrível, e o lendário, mitológico Phil Animal Taylor, um dos bateristas mais inacreditáveis de todos os tempos. Um negócio incrível. E quem teve o privilégio de ver o Motorhead com o Animal Taylor ou com o Mikkey Dee, como eu tive esse privilégio, os dois, cara, eles tocavam de uma forma que pareciam que uma locomotiva desgovernada, cara, parecia um carrinho de supermercado com as rodas enferrujadas, perto dos dois tocando. Era um negócio impressionante. E todos esses músicos formaram, assim, adereços perfeitos para a mitológica presença de palco do Lemmy. Tocando aquele baixo como se fosse um violão de acampamento, cara, mas com uma timbragem absurda, num volume absurdo, com um grau de distorção que era um negócio imaginável. Ninguém tocava baixo como o Lemmy e ninguém conseguia tirar aquele som igual a ele, cara. É impossível você ouvir músicas, por exemplo, como Going to Brazil, Ace of Spades, Overkill, e você não chacoalhar o esqueleto, como se você tivesse, sei lá, tomando um banho gelado, só que sentado em cima de uma cadeira elétrica. Isso me lembrou uma ocasião, cara. Eu era editor da revista Cover Guitarra e também era editor da revista Cover Baixo. E foi nessa época que eu fiz a única entrevista que eu consegui com o Lemmy, por telefone. E foi uma das melhores de toda a minha carreira como jornalista, como profissional de música, cara. Eu lembro que quando a gente terminou o papo, né? A questão de... o papo girou em torno de equipamentos, a maneira como ele gravava, toda aquela coisa, aquele papo um pouco mais técnico, né? E a gente terminou e a gente ainda ficou conversando um tempo, conversando no telefone a respeito de outros assuntos, como Beatles, como a psicodelia dos anos 60, dos anos 70, livros. E a gente ficou falando sobre ABBA. Pois é, cara. O Lemmy adorava o ABBA, cara. E foi inacreditável. A gente passou uns bons minutos discutindo a respeito de qual era o melhor, qual era o disco favorito dele, do ABBA. E por quê? Papo completamente nonsense, espetacular. E foi curioso, cara, porque o Lemmy, as observações que ele fez durante a entrevista, assim, eram impagáveis, assim. Só que elas eram impagáveis e ficavam mais engraçadas depois que eu decupava a fita. Porque o Lemmy, cara, tinha um dos sotaques mais indecifráveis do planeta. Você não conseguia sacar meio na hora, assim. Você perdia muita coisa. Depois que você ouvia a fita, você fala... Teve uma outra ocasião em que eu entrevistei o Dave Grohl, que é um dos caras mais gente fina que você pode imaginar. E o Dave Grohl, ele estava na época, ele estava lançando um disco daquele projeto Probot, que é esse aqui, ó, Probot. E nessa entrevista, cara, eu ouvi a frase que resume perfeitamente o que o Lemmy representa e representou no imaginário de cada um de nós. Quando eu perguntei para o Dave Grohl a respeito da participação do Lemmy no projeto,
numa das faixas, o Dave Grohl, ele explicou como é que tudo aquilo tinha acontecido, e ele encerrou a explicação com uma seguinte declaração: pau no c... do Elvis Presley. O rei do rock é o Lemmy. Essa foi a frase do Dave Grohl. E aí o Lemmy se foi. E todos nós ficamos privados de ouvir a voz de Deus, caso ele fosse muito chegado num litrão de uísque e fosse daqueles caras que fumasse 2 maços de cigarro todo santo dia. Eu adoraria acreditar que o Lemmy está, nesse exato momento, aqui do meu lado, o espírito dele, enquanto eu estou conversando isso com vocês, né? Com um copo de Jack Daniels com Coca-Cola numa mão, um cigarro na outra, com aquelas indefectíveis botas brancas e aquela jaqueta de couro preta surrada. E eu adoraria pensar que nesse exato momento ele está soprando no meu ouvido o seguinte: viu como vale a pena ser genuíno, cagar e andar para aquilo que as pessoas pensam ou esperam de você? Viu como vale a pena viver do jeito que se deve? Adoraria acreditar nisso. E é por isso que eu digo a vocês que vocês não precisam só ouvir os discos do Motorhead. Vocês têm que ouvir as coisas que o Lemmy gravou. Por exemplo, o Hawkwind, né? Ó, esse disco que o Do Re Mi Fa Sol Latido, o Space Ritual, o Hall of the Mountain Grill, sensacional esse trocadilho. Esse que é o meu favorito do Hawkwind, que é o Warriors on the Edge of Time. Vocês têm que ouvir os trabalhos que o Lemmy também fez com o Rockin' Vickers, que era uma banda dos anos 60. Olha que sensacional. Olha o Lemmy aqui, cara. Essa coletânea aqui é matadora, cara, porque ela traz todos os compactos que o Rockin' Vickers gravou. Ouviu o disco maluco que ele gravou com o grupo Sangopal, tá? Ouvi esse disco aqui é incrível, cara, que é o Lemmy com o guitarrista o Danny Harvey e o batera do Stray Cats, o Slim Jim Phantom, que é sensacional. E ouvi também o Red Cat, que é o projeto rockabilly dele, que é exatamente a mesma formação. Eles começaram com esse disco, depois gravaram esse disco já como Red Cat. Então você tem que ouvir tudo do Motorhead e todos esses discos aqui que eu mostrei pra você, assistir o documentário. E eu quero terminar esse vídeo bebendo um Jack and Coke. Saúde, Lemmy. Meu amigo, minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito do Lemmy. Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito dele, de quem ele foi e de quem ele ainda é para você. E também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa filosofia de vida aqui, ó, que eu tenho certeza que o Lemmy abraçou. Se a gente não se vê mais esse ano, né? Eu desejo a você e a sua família um ótimo 2022, com muita saúde, muitas alegrias, muito dinheiro, que é bom, né? E tempos melhores. Até a próxima.